Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, que está aqui representada pela Francisca Sormenho e pela Sara Duval. Apresentar os cumprimentos da Comissão de Saúde. Este é o grupo de trabalho que está destinado às audiências e audições. É com muito gosto que as recebemos cá na nossa comissão. Dizer-vos que a grelha de tempos serão 10 minutos iniciais para a entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e depois novamente 10 minutos para entenderem da forma que assim quiserem usar. O assunto deste pedido de audiência é sobre a crise na obstetrícia em Portugal. E Francisca e Sara Duval, uma vez mais, para poderem usar os 10 minutos nesta parte inicial da forma que assim entenderem. Muito bom dia. Obrigada. Muito obrigada, antes de mais, por nos receberem, em nome da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto. O que nos traz aqui hoje, apesar de termos enviado este pedido creio que há cerca de 2 anos atrás, ou 1 ano e tal atrás, ou há 1 ano, há 1 ano, pronto. De facto, não podia ser mais a propósito, estando na ordem do dia, o lançamento das novas contingências das maternidades portuguesas que, se olharmos com atenção, vêm piorar a situação de todos os hospitais da rede pública nacional. A Associação APDMGP, a nossa associação, lançou hoje um comunicado que vem levantar algumas das preocupações que têm vindo a ser as nossas preocupações. Esta crise não é de agora, nós temos a sensação de que estamos desde a pandemia a lançar comunicados constantes e regulares, mas de facto preocupa-nos bastante a ansiedade e a falta de recursos e potencial perigo para as mulheres e suas famílias, sendo que continuamos a ter maternidades com urgências fechadas rotativamente, algumas das quais não têm urgências fechadas todos os fins de semana durante os próximos 4 meses. O Hospital de Santa Maria foi fechado há 2 meses, as obras ainda não começaram e, portanto, as mulheres começam a ficar sem opções. Uma das coisas que nos preocupa, obviamente, ainda mais são as famílias em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica, aquelas que estão mais longe dos centros urbanos, as famílias migrantes, para a qual esta informação às vezes não passa da mesma forma. E nós já estamos a sentir, temos sentido, nomeadamente no último ano, mas no último verão em particular, casos que têm chegado à associação do desespero, do caos e da emergência que tem sido entrar em trabalho de parto em Portugal atualmente, se for num fim de semana, se for em agosto, e agora, pelo que vemos pelas grelhas, a situação ainda piorou, porque isto era um pouco como os fogos, era bastante sazonal, as coisas pioravam por causa das férias dos obstetras. Neste momento, olhando para a grelha, estávamos expectantes com o dia 1 de outubro para compreender, ok, as contingências estavam calendarizadas até ao final de setembro e agora apresenteiam-nos todas e todos os cidadãos com uma situação bastante deteriorada. Outra, só para terem uma ideia dos casos que chegaram à associação, nós temos famílias a perguntar como é que registram um bebê de parto desassistido, porque preferem parir sozinhas do que ir à procura de uma maternidade aberta, ou bateram a várias que estavam fechadas e acabaram por voltar para casa. Famílias que não conseguem ser acompanhadas no dia do seu parto no seu hospital de referência. Isto é particularmente gravoso nas gravidezes de alto risco, onde a senhora faz o seu acompanhamento todo no hospital e não no centro de saúde e depois é reencaminhada para o hospital no último mês. E um êxodo para o privado que é notório, não só porque as pessoas procuram aquela previsibilidade, continuidade de cuidados, que a evidência tem vindo a demonstrar ser mais seguro para mães e bebés, mas também porque querem saber com o que contam. De momento, os blocos de parto também se estão a fazer valer da parceria com os privados para poderem fazer face às senhoras que entram em trabalho de parto quando estão fechados. Isto é uma perda enorme de recursos, dinheiro que era melhor investido no nosso SNS para realmente conseguirmos aquilo que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, que é maternidades abertas 24 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Outra das preocupações que nós temos é, claramente também, a forma como
as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que em Portugal são de verificação legal obrigatória, de acordo com a legislação ao abrigo da qual se legislou os direitos e deveres em matéria de procriação, gravidez e parto, a Lei 110 de 2019. Isso não é uma realidade nos blocos de parto portugueses. A fasquia está a ficar tão baixa que neste momento ter uma maternidade aberta, uma urgência aberta, já é uma coisa boa. No entanto, aquilo que nós assistimos, e os números falam por si, é uma subida da taxa de mortalidade materna, é uma subida das nossas taxas de cesariana e das intervenções em geral. Ora, isto não cabe numa sociedade de direito, não se faz às mulheres com tanta evidência que já existe à volta daquilo que é seguro na gravidez e no parto. E se olharmos para as recomendações da OMS, elas vão todas no sentido de menos intervenção e, nomeadamente, se olharmos para os nossos vizinhos do norte da Europa, esse problema é colmatado com a independência e a independência dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia para tomar em conta, entre aspas, dos partos e gravidezes de baixo risco. Em Portugal, isso não é uma realidade em todas as instituições e vimos a reação da Ordem dos Médicos quando se tentou... quando isso veio a público naquela orientação da DGS, não é? E, portanto, parece que estamos a caminhar para o lado contrário e completamente aquém daquilo que as mulheres e os bebés merecem. As consequências já se fazem notar, os nossos telefones não param, os níveis de ansiedade, as taxas de indução, e realmente está na altura de pôr um travão naquilo que se passa no dia-a-dia das maternidades portuguesas. Eu passo a palavra à minha colega. Bom dia a todos, muito obrigada por nos receberem mais uma vez. Para continuar aquilo que a Sara já tinha dito, nós entendemos que estamos numa situação de urgência e de emergência na rede no que toca à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos em Portugal, principalmente relativamente às mulheres. As deficiências de rede, como a Sara já esteve a dizer, não são de agora, mas têm-se apenas agravado. E neste momento, as pessoas que estão numa situação crítica já não são aquelas que estão deslocadas dos centros urbanos, mas como a Sara disse, temos esta situação mesmo a acontecer na área metropolitana de Lisboa, o que nunca antes se viu. A instabilidade que a Sara falava foi agravada de facto por esta controvérsia com a Direção-Geral da Saúde, em que, apesar da Ordem dos Médicos ter sido convidada para a comissão que elaborou a norma que permitia aos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica para acompanharem partos de baixo risco, veio depois questionar se a representação que teve nessa comissão de facto foi adequada ou não, e a nós estranha-nos muito porque, de facto, é uma competência própria do exercício dos enfermeiros especialistas em saúde materno-obstétrica que vai de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, à qual nós estamos obrigados a respeitar, segundo a Lei 110 de 2019. Fora isso, há uma necessidade imperativa de legislar aquilo que é a violência obstétrica, que é uma realidade, como sabemos, nos cuidados materno-obstétricos no mundo inteiro e também em Portugal, e é necessário que se dê a dignidade jurídica a uma realidade fática, por corresponder a um tipo de violência próprio, que é a violência que é prestada no âmbito de cuidados de saúde materno-obstétricos, podendo visar não só a parturiente, como o acompanhante e também, naturalmente, o bebê. Pedimos também que se faça cumprir a Portaria 310 de 2016 relativamente à recolha, captação, tratamento e divulgação dos dados universais sobre os nascimentos em Portugal. Há falta de meios, todos sabemos, mas para que possamos melhorar e continuar a investir no Serviço Nacional de Saúde, bem como ter uma noção exata do panorama dos nascimentos em Portugal, no público e no privado, é necessário que seja feita esta recolha de forma sistemática, com elementos universais e que haja um sistema uniforme a que todos os hospitais e unidades de saúde correspondam. De resto, a falta de cuidados continuados
chega-nos a nós, enquanto associação, mas é muito difícil vir aqui com dados concretos porque não há esta recolha de dados e não há a transparência na divulgação dos mesmos. Tendo a nossa associação já feito 2 inquéritos sobre as experiências de parto em Portugal, mas que sempre que os apresentamos dizemos que não foram recolhidos da maneira que deviam ter sido e que, portanto, não têm validade. Queríamos ainda, sei que o tempo está a terminar, pôr à vossa consideração que, mesmo para poder não sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde e no exercício da livre escolha das mulheres sobre a forma como parir, deveria ser feito o enquadramento do parto domiciliar em Portugal no Sistema Nacional de Saúde, bem como considerar a criação de casas de parto. Se é certo que não será para todas as mulheres ter um parto em casa, também não será para todas ter um parto com um obstetra ou com um enfermeiro especialista em saúde materno-obstétrica. As mulheres e as pessoas em Portugal devem poder exercer as suas livres escolhas relativamente ao parto, incluindo o local onde querem parir, e todas as escolhas que são feitas dentro dos cuidados prestados durante o âmbito do trabalho de parto devem também ser respeitados para não entrarmos em violência obstétrica. E acho que por agora é tudo. Muito obrigada por nos ouvirem. Muito bem, muito obrigada, Francisca Soromenho e Sara Duval. Vamos passar a palavra aos grupos parlamentares presentes. Vou passar a palavra à deputada Irene Costa, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar as doutoras Francisca Soromenho e Sara Duval, em representação da Associação Gravidez e Parto. Dizer que é sempre bom ouvir-vos, trazer-nos até cá os problemas que sentem, porque sentem os problemas no terreno. Isso também é importante para que possamos também ter um melhor conhecimento da realidade. Efetivamente, aquilo que disseram, penso que é o objetivo consensual, quer do Governo, quer dos deputados, quer das associações e até das mulheres, que as maternidades estejam de facto abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa tem sido a luta e tem sido a luta também da Direção Executiva em tentar fazer com que os recursos que existam e que tenham disponíveis, que se consiga dar a melhor resposta, uma resposta robusta, eficiente e com qualidade, e tem sido esse o esforço que a Direção Executiva e o Ministério da Saúde têm feito. Dizer também que consideramos legítima a preocupação das mães que vão ter bebés, que é perfeitamente legítimo, estas questões da ansiedade e que recorrem à vossa associação, no sentido também de serem ajudadas, mas a verdade é que, pelos dados que nós temos conhecimento, o programa Nascer em Segurança, segundo temos ouvido pela Direção Executiva, o programa Nascer em Segurança tem funcionado sem falhas. Os dados são visíveis, segundo os dados, são 177 partos que acontecem por dia e, recentemente, creio que só 2 partos foram divergidos no fim de semana passado, 2 partos foram divergidos para entidades privadas. Portanto, tem havido aqui, de facto, um investimento do Ministério da Saúde e da Direção Executiva, um olhar atento sobre estas questões. E deixava já a primeira questão que vos queria colocar, que era, de facto, qual é a vossa percepção sobre o programa Nascer em Segurança, que, segundo nos chegam os dados, que tem funcionado quase sem falhas, e qual é a percepção que tem sobre essa questão. Há, de facto, uma preocupação em reorganizar os serviços, em trabalhar em rede, em proporcionar às utentes uma resposta previsível, uma resposta robusta. Admitimos que não seja fácil, de facto, as utentes não poderem saber onde é que iam de recorrer, mas se calhar temos que investir em fontes de informação às mães, e a associação se calhar aqui acaba por ter um papel importante no sentido de informar quais as unidades hospitalares que estarão abertas e a dar resposta. Relativamente à questão das que falaram sobre as cesarianas, os dados das cesarianas que aumentaram, não é essa a indicação que nós temos, comparativamente com anos anteriores. As cesarianas não aumentaram, portanto eu queria perguntar de que forma é que tiveram acesso a esses dados, se nos podem também facultar esses dados. E dizer também que relativamente ao investimento na saúde, como sabem, há 27 milhões de investimentos em partos, nomeadamente o Hospital de Santa Maria, que a doutora frisou, 3 milhões de euros para uma unidade que se pretende moderna, de última geração, e de facto são constrangimentos que qualquer situação acarreta. Quando há obras é óbvio que os serviços fecham. Penso que a situação está controlada e as utentes foram encaminhadas para outras unidades hospitalares, e perguntar-vos também relativamente a este assunto, uma vez que focaram, se têm dados concretos que nos possam facultar, para também fazermos aqui uma melhor análise da situação.
E dizer-vos que sim, que relativamente às situações em que falou a doutora Sara Duval, relativamente à violência obstétrica, que também estamos atentas e que daremos um olhar especial sobre essa questão. E quanto ao grupo parlamentar, agradecer a vossa presença, dizer-vos que de facto é importante a partilha das vossas preocupações e que daremos boa nota delas ao restante grupo parlamentar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Irene Costa. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PST, a deputada Rosina Pereira. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Francisca e a Sara e dar os parabéns pelo trabalho que fazem, porque efetivamente são associações como a que vocês têm que prestam um apoio a nível social que nós consideramos ser extremamente importante. Foi ontem noticiado o plano de operação para as maternidades e soube-se que vão haver 9 maternidades encerradas, além de todos os problemas a que temos assistido e que vocês, muito bem, aqui mencionaram. E, de facto, a falta de informação ou a falta de dados é um obstáculo enorme para quando nós pensamos em alguma política nesta área, porque ter uma percepção real é fundamental para dar a melhor resposta. E, nesse sentido, vocês mencionaram partos sem assistência e vários casos que vos chegam. E por isso eu gostaria de saber se vocês conseguem ter alguma percepção, alguma quantificação, alguma estimativa até de quantos partos existem assim, e se têm sentido também que esta situação tem aumentado ou não. Isto é, qual é a própria evolução no tempo durante este período em que vocês têm prestado apoio. E queria também aqui referir que, obviamente, que o que vocês aqui mencionaram é uma preocupação que temos e que muito temos feito também para que isto seja feito da melhor forma possível. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Rosina. Vou passar a palavra ao parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, excelentíssimas dignatárias e representantes da APDM-GP, bem-vindas a esta comissão. O Partido Chega está muito solidário com as vossas questões e com as vossas preocupações, e eu próprio, enquanto pai de família que assisti aos 7 partos da minha mulher, sei muito bem o que é essa palavra da ansiedade que falou aqui. De facto, para uma mulher grávida, e a minha mulher teve filhos tanto no público como no privado, portanto, tenho uma grande experiência, 7 partos já pode-se dizer que seja uma grande experiência nesta situação, digamos assim. E, portanto, de facto, é preciso previsibilidade, para usar também a sua palavra. E não é só previsibilidade na hora do parto, porque neste momento em Portugal nós já estamos numa situação em que as grávidas não têm forma de fazer as ecografias de acompanhamento. Esta notícia saiu há poucos dias, eu gostava de mostrar, grávidas sem ecografias, faltam vagas no SNS na região de Lisboa. E estamos a falar na capital do país. Eu sou eleito pelo distrito de Santarém e em Santarém, a capital do 3º maior distrito de Portugal, também não existe resposta para ecografias. E o setor convencionado, que está muito a ser o backup do SNS, o setor convencionado em Santarém também não existe e muitas mulheres têm que vir à Amadora para fazer as suas ecografias trimestrais. O Partido Chega tem-se debruçado sobre este assunto. Eu quero mostrar aqui um projeto de resolução número 103/15 que nós entregámos no dia 22 de junho, no dia 17 de junho de 2022, portanto, há mais de um ano atrás, e este projeto de lei tem o título Pela Proteção da Mulher Grávida nos Cuidados de Saúde e no Trabalho. Ora, este projeto de resolução, infelizmente, foi chumbado pelo Partido Socialista, com os votos a favor do PSD, do Chega, obviamente, e da Iniciativa Liberal, e com as abstenções do PCP, do Bloco de Esquerda, do PAN e do LIVRE. Neste projeto de resolução, nós chamávamos a atenção e suscitámos o debate para esta situação há mais de um ano atrás. E porquê? Porque, de facto, já se figurava no SNS
este caos que nós temos, é que já não estamos numa situação de caos, de pré-caos, já estamos numa situação de caos. Ainda ontem, dia 2 de outubro, tardiamente, foi anunciado o que é que ia acontecer nos meses de outubro, novembro e dezembro. A nosso ver, isso devia ter sido anunciado com mais previsibilidade, com umas semanas de antecedência, e o que nós vemos é, novamente, para utilizar também a sua expressão, o fecho rotativo dos serviços de obstetrícia e ginecologia. Aqui em Lisboa, falou muito bem que fecharam o Bloco de Parques de Santa Maria sem ser necessário, porque as obras ainda estão por começar. Também fecharam o Bloco de Parques de Caldas da Rainha, e isto coloca uma enorme pressão sobre todo o sistema, que vai até Santarém, Leiria, Coimbra, e até em Bragança também existem dificuldades. O que é que nós podemos diagnosticar aqui? Diagnosticamos que existe um confronto neste momento entre o Ministério da Saúde e a classe médica, entre a classe médica e o Ministério da Saúde, entre o Ministério da Saúde e os enfermeiros, entre o Ministério da Saúde e os farmacêuticos, entre o Ministério da Saúde e os técnicos de diagnóstico. Portanto, todo o sistema está em convulsão, e isto agrava-se porque a classe médica está com uma demografia muito envelhecida também. Ou seja, cerca de metade dos ginecologistas e obstetras inscritos na ordem e em atividade estão perto da idade da reforma, e 12% têm mais de 75 anos. Prevê-se que entre 2023 e 2035 vão se aposentar mais de 350 especialistas em ginecologia obstetrícia. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. Deram algumas perspectivas do que pode ser feito, nomeadamente do paradigma do que é o parto e do que é o atendimento e o acompanhamento da mulher grávida e das suas famílias em Portugal, mas de facto alguma coisa tem que ser feita, porque o que nós estamos a assistir neste momento, a nosso ver, é um retrocesso civilizacional. Nós estamos a chegar perto daquilo que acontece nos países do terceiro mundo, ou o que acontecia no princípio do século passado, que é de facto existirem partos não assistidos, não por vontade da mulher, mas pela contingência da realidade nacional, com todo o perigo que isso pode atingir. O Governo está a negociar com os médicos? Não. Está a decidir unilateralmente. O problema é só dinheiro? Não, porque de facto este Governo reconhecemos que tem aumentado grandemente o orçamento do SNS, mas de facto é que a situação para o utente, para a grávida e para a sua família continua a piorar. A Ordem dos Médicos está preocupada também já veio pedir até uma reunião urgente com o Sr. Ministro da Saúde e, portanto, eu só tenho uma pergunta final a fazer. Sentem que as mulheres em Portugal neste momento têm medo de engravidar? É porque, de facto, com todas estas notícias, com toda esta realidade e com toda esta pressão sobre as mulheres, de facto, deve ser muito difícil pensar em engravidar, e isso tem também um efeito muito pernicioso na nossa demografia e naquilo que nós queremos para o futuro. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou então passar a palavra para os 10 minutos à entidade... Peço desculpa, Sr. Deputado. Falta-nos a Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a deputada Isabel Pires. Com as minhas desculpas, Sr. Deputado. Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar Sara, Francisca, da Associação e, enfim, dizer que, em primeiro lugar, obviamente que partilhamos muito, quase totalmente, das preocupações e das críticas que aqui colocaram e que têm vindo a colocar nos vossos comunicados, e, de facto, há aqui duas questões maiores que eu acho que é importante refletir. Em primeiro lugar, genericamente, no SNS, aquilo que tem a ver com os direitos, como vocês bem referiram, da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, porque nós neste momento estamos a falar da gravidez, estamos a falar dos problemas gravíssimos que estão a acontecer com os partos e as maternidades, mas como também referiram, existe ainda um debate que está por terminar relativamente à violência obstétrica, mas temos também vindo a verificar problemas no que toca, por exemplo, ao acesso à IVG e, portanto, parece-nos muito preocupante que, em tudo o que tem a ver com, na verdade, direitos das mulheres, no SNS estamos a assistir a entraves
que não deveriam acontecer de forma alguma, porque a lei nos diz que esses direitos devem ser assegurados e, portanto, esta primeira nota mais genérica acho que é importante relevar porque, enfim, se nós estamos a assistir a um caos generalizado e a dificuldades generalizadas no que toca às urgências para qualquer doente, para qualquer utente, no caso das mulheres eu acho que nós estamos a verificar aqui um problema agravado que eu acho que tem que ter respostas e, portanto, questionava sobre essa reflexão e o que é que vos parece que está aqui a acontecer e como é que isto pode ser ultrapassado. A segunda grande questão tem a ver concretamente com a questão das maternidades e das contingências que estão aqui colocadas. Foi aqui dito que será consensual que as maternidades deveriam estar sempre abertas, como vocês referiram, ainda bem, e que esse tem sido o esforço do Ministério da Saúde e da Direção Executiva. Aqui é que eu acho que isso não corresponde à realidade. Nós ainda a semana passada ouvimos aqui o Diretor Executivo do SNS a defender os encerramentos planeados, como se os encerramentos planeados fossem melhores do que os outros encerramentos e que, portanto, por aí o problema estaria resolvido. E aquilo que nós temos ouvido por parte de médicos, por parte de utentes, por parte de várias associações, é que, de facto, ficarmos contentes com o facto de termos encerramentos planeados e, portanto, isso é melhor do que encerramentos não planeados, parece-nos também um erro bastante grande, não só do ponto de vista da segurança, da qualidade, do acesso, mas também da própria lógica do que é que deve ser o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não está, do nosso ponto de vista, a haver aqui o esforço que supostamente deveria estar a existir. Nós percebemos que aquilo que era suposto ser provisório, temporário, transitório, que era o esquema de encerramento das urgências de maternidade, neste momento já foi agora estendido por mais 4 meses e, portanto, nós não sabemos se isto vai passar a ser regra ou não. E aquilo que nós temos vindo a tentar esclarecer junto do Governo é se de facto isto vai passar a ser regra ou não. E do vosso ponto de vista, o que é que vos parece caso isto possa vir a tornar-se menos transitório do que inicialmente esperado? Porque tem sido muito dito e têm sido dados vários dados relativamente a esta questão da previsibilidade, da segurança, mas quando nós ouvimos as associações que lidam com estas mulheres, quando ouvimos as mulheres que estão nesta situação, não há uma única que nos diga que sentem segurança, que sentem previsibilidade e que sentem que as coisas até funcionam como estão a funcionar. E, portanto, além das possíveis soluções que aqui referiram relativamente a algumas soluções possam melhorar ou desagravar a situação que nós temos hoje em dia, de um ponto de vista mais alargado no tempo, como é que consideram que esta situação pode ser resolvida? Nós temos vindo a dizer que, obviamente, há um problema de falta de profissionais e, portanto, é preciso olhar para os profissionais de saúde, médicos e outros. Isso implica que o Governo esteja disposto também a negociar com os profissionais de saúde e temos percebido que isso tem sido uma dificuldade muito grande, em especial no último ano e alguns meses, e, portanto, como é que olham para toda esta problemática mais genérica, mas que, e volto ao início, está a afetar de uma forma desproporcional, parece-me a mim, as mulheres, e isso é altamente preocupante do nosso ponto de vista. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Agora sim, passo a palavra à entidade nos 10 minutos finais de intervenção. Faz favor. Muito obrigada pelas vossas perguntas. Primeiramente, respondendo aqui e pegando, quase, parece que começando pelo fim, mas não. Ora, esta questão das coisas estarem planeadas, isto não gera soluções. O facto das coisas estarem planeadas não quer dizer que sejam solução, e o que nós estamos a assistir, infelizmente, é que isto parece que se está a cristalizar. É um pouco como as restrições do Covid. Cristalizaram-se em procedimentos que depois as pessoas consideram normal e a fasquia está cada vez mais baixa. O facto de haver um plano não é solução nem gera tranquilidade, nem pouco mais ou menos. Relativamente às coisas estarem a correr bem, nas transferências e tudo mais, os dados certamente não mencionam as mulheres que vão a uma maternidade, a
outra maternidade que lhes oferecem ou vai pelo seu próprio pé ou espera pela ambulância para depois ser transferida. Provavelmente têm o resultado do parto que aconteceu naquele hospital. Não têm certamente os dados sobre as mulheres que em trabalho de parto vão consultar a sua app para saber a que hospital é que vão. E isso é grave. E portanto, parece-nos a nós assustador achar-se que isto resolve, que está tudo bem, que as coisas estão a acontecer com tranquilidade, porque de facto essa não é a realidade no terreno. Relativamente ao aumento das taxas de cesariana, as taxas têm vindo a aumentar de forma consistente. Se consultarmos o Pordata INE, os últimos dados que temos é que estão a cerca de 30% no público, 68,5% no privado, e tivemos um aumento significativo durante a pandemia, por força de se encaixar o teste de Covid nos partos, e portanto houve um aumento de induções e de cesarianas, e ainda estamos um pouquinho nesse território. Relativamente ainda à questão não é, da tranquilidade e de tudo estar a correr bem, uma mãe e um bebê vivos ou uma cama livre não deve ser o objetivo de um parto respeitado. Tudo isto que nós estamos a falar é violência obstétrica, porque o acesso aos cuidados de saúde é o primeiro dos direitos e até aí nós estamos a falhar, não é? Nós sonhávamos com piscinas de nascimento, com mais acompanhantes. Neste momento as mulheres já ficam felizes só de saber que a porta está aberta. Isto é gravíssimo, estamos de facto a retroceder. Outra questão importante é de facto, por exemplo, as mulheres não podem recorrer ao seu hospital de escolha, que é de escolha livre, não é? Nem todos os hospitais têm os mesmos, infelizmente, procedimentos e formas de trabalhar, têm as suas especialidades. Nem todos os hospitais, por exemplo, são abertos e deveriam ser, porque está na lei, a planos de parto, por exemplo, à entrada do segundo e terceiro acompanhante. E, portanto, as mulheres naturalmente vão ter com esses hospitais, digamos assim, mais humanizados. E isto está a barrar esse seu direito de poder escolher onde querem ter o seu bebê, o que nos parece bastante grave. A questão de como é que se pode manter os serviços abertos, como é que nós podemos resolver esta questão? Sabemos que há uma falta sistemática de profissionais de saúde. Parece-nos a nós urgente falar-se com os profissionais de saúde no terreno, que estão não é, na linha da frente deste caos. Isto vai dar também, parece-nos a nós, toca ali na questão da autonomia dos enfermeiros especialistas de saúde materna e obstetrícia, porque num sistema onde nós temos o obstetra no topo da pirâmide, o número de obstetras necessário para se manter um serviço aberto é superior. Se nós formos ver exemplos de países da Europa do Norte, mais uma vez onde existe uma maior cobertura dos cuidados dos enfermeiros especialistas, esse número é inferior e, por exemplo, muitas urgências poderiam estar abertas se nos guiássemos por exemplos melhores, e países que têm inclusive indicadores perinatais melhores que os nossos, taxas de mortalidade perinatal mais baixas que as nossas. Passo a palavra aqui à... Obrigada. Queria agora revisitar as perguntas que nos foram feitas, começando pelas perguntas que foram feitas pela senhora deputada Irene Costa. Perguntou-nos qual é que era a nossa opinião sobre o sucesso do Nascer em Segurança, que tem funcionado sem falhas. E quanto a isto eu tenho de realçar uma ideia, que é uma ideia muito forte da nossa associação, que corresponde às recomendações da Organização Mundial de Saúde e que gostava que deixasse, se fosse a única coisa que a Comissão ficasse aqui na memória, seria esta ideia. As experiências de parto positivas não dependem de resultados. As experiências de parto positivas não dependem de resultados. O que é que isso quer dizer? Em partos com desfechos negativos, inclusivamente em que há morte neonatal, pode haver uma experiência de parto positiva, desde que a mulher tenha sido respeitada, que tenha havido sempre consentimento informado, que tenha havido previsibilidade no que aconteceu no seu parto. De igual forma, em partos em que está tudo bem, tu estás bem e o teu bebê está bem, pode haver aqui um grande trauma exercido por essa instabilidade, por essa incerteza, por essa insegurança, por não se prestar consentimento informado e por se praticar violência obstétrica. Portanto, se o Nascer em Segurança não tem tido falhas ao nível dos resultados a que o Governo tem prestado atenção, tudo bem, mas para as mulheres têm sido tido falhas e falhas muito graves, que se ligam com esta outra questão de será que as mulheres estão com mais medo de engravidar? Naturalmente, ainda ontem fizeram exatamente a mesma pergunta e eu dizia, infelizmente, a nossa associação não faz com que as mulheres
tenham maior vontade de engravidar. Sabendo da crise de natalidade que nós temos, o facto é, quanto mais as pessoas se informam sobre o estado das maternidades e dos cuidados materno-obstétricos em Portugal, menos vontade têm de engravidar. Perguntou-nos ainda a deputada do PSD se temos alguma percepção sobre os partos desassistidos, se têm aumentado ou não. E temos uma percepção que tem aumentado bastante, tem aumentado principalmente desde a pandemia e tem-se agravado o fosso socioeconómico, que é muito interessante, nos partos domiciliares, enquanto que as famílias que têm maiores níveis de conforto económico e maiores níveis de educação têm, de facto, a capacidade financeira para fazer face às despesas, que é ter um parto assistido, acompanhado por enfermeiro especialista em saúde materno-obstétrica. É um fosso inatingível para a maior parte das pessoas, porque os custos de um parto domiciliar com a assistência necessária são cerca de 3.000 euros e requerem também ter o parto num local que seja próximo de uma maternidade, o que, como sabemos, não é a realidade para a maior parte das portuguesas e dos portugueses. Comentando o que disse o deputado Pedro Frazão, de facto não há resposta para os exames de vigilância e de rotina. E também nos chegam casos, já que nos perguntaram por casos, em que experiências muito traumáticas e desfechos negativos de gravidezes por não ter sido possível agendar os exames de vigilância e de rotina na gravidez atempadamente, que já nos chegaram. Perguntaram-nos ainda o que é que pode ser feito para resolver este conflito, este sistema em convulsão entre o Ministério da Saúde, a classe médica e as próprias ordens profissionais, entre umas e outras. Nós não sabemos o que pode ser feito a este aspecto. Contamos com a ajuda da Comissão para estudar este tema. Pensamos que é necessário que as ordens profissionais respeitem o espaço próprio das competências de cada uma das profissões e parece-me que a interferência da ordem dos médicos naquilo que são competências próprias dos enfermeiros para a assistência de gravidezes e partos é de facto nefasto para o Sistema Nacional de Saúde e para a saúde materno-obstétrica em Portugal. Por fim, o que nos parece que está a acontecer relativamente aos direitos de saúde sexual e reprodutiva das mulheres? Parece-nos que tem havido um grande retrocesso, e um retrocesso que, se alguma coisa, tem acelerado nos últimos anos. E vemos que se refere aos direitos de saúde sexual e reprodutiva, como disse, de todo o espectro, à IVG, à vigilância na gravidez e também aos direitos da mulher no parto. E o que temos é que as mulheres não são ouvidas, são menorizadas, são infantilizadas e as suas preocupações não são tidas com a seriedade. Será que é um problema por não ser um assunto particularmente sexy ou particularmente fácil de se falar? Não sabemos. O que é facto é que é um assunto muito difícil e que muitas vezes só tem a atenção das pessoas quando passam por esta própria experiência, o que torna muito difícil de comunicar de forma eficaz quais é que são os problemas, quais é que são os direitos em causa e porquê que há violências próprias que são exercidas no âmbito da prestação de cuidados de saúde sexual e reprodutiva. De facto, não é melhor ter encerramentos planeados que não planeados. São os dois péssimos. E espero que não seja este o futuro que nós vamos ter relativamente ao Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Pensamos que as soluções para este problema têm de ser multinível, têm de ser soluções que encontrem consensos nas ordens profissionais, nos profissionais de saúde, maior contratação de profissionais de saúde, mas também, como disse, que se permita às mulheres o livre exercício das suas escolhas em todos os momentos, desde o local onde podem parir até às escolhas e ao consentimento informado no âmbito de todos estes cuidados. Queria só acrescentar uma coisa muito rápida. Eu queria só acrescentar uma coisa mesmo muito rápida. Relativamente à questão do agendamento de exames, nós podemos dizer atualmente que 50% dos pedidos de ajuda que temos neste momento têm a ver com e-mails que enviamos a centros de saúde para as pessoas conseguirem ter uma básica consulta de saúde materna. Nós passámos a isso, dê-nos o seu número do utente, dê-nos o seu nome, enviamos o e-mail e depois, como sabe, e até já temos um template, como sabem, os exames de primeiro trimestre têm um espaço muito específico dentro do qual tem que acontecer, esta utente não está a conseguir ter resposta, não está a conseguir agendar e, portanto, nós passamos de ajudar a construir o plano de parto, qual é o hospital mais humanizado, para dar este tipo de resposta básica.
e agradecemos em nome da Associação terem-nos ouvido e esperamos que as nossas palavras e estas coisas que aqui trouxemos realmente possam ser levadas a sério e resolvidas com a maior brevidade possível. Muito obrigada. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado João Dias. Só se me desse mesmo um minuto só para me dirigir à sessão portuguesa. Faz favor. Muito obrigado. Quero agradecer a sua tolerância. Quero, antes de mais, agradecer também à Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na gravidez e no parto. Peço desculpa, Sr. Deputado. Eu tenho a palavra, Sra. Deputada. Só um bocadinho, por favor. Sr. Deputado Pedro Frazão, eu dei-lhe a palavra só para cumprimentar e apresentar-se à entidade. Não há qualquer inconveniente nisso. Um minuto, por favor. Quero só agradecer todo o trabalho que têm desenvolvido. Já agora, o meu nome é João Dias, deputado do PCP, julgo que não fui apresentado. Quero agradecer todo aquele trabalho que têm desenvolvido em termos de defesa dos direitos da saúde sexual e reprodutiva, na qual identificamos como muito positiva o trabalho que têm desenvolvido e lamentar não ter podido aqui estar presente nesta importante audiência, tendo em consideração as responsabilidades que tinha na Conferência de Presidentes. Por isso, agradeço o vosso trabalho, o vosso empenho e bem-aja pelo trabalho que têm desenvolvido em prol da saúde sexual e reprodutiva da mulher. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. Da parte da... Peço a palavra. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Eu gostava de apresentar um protesto sobre a condução dos trabalhos. Eu queria relembrar que os deputados do Partido Comunista várias vezes se opuseram na legislatura anterior a que o Sr. Deputado único, André Ventura, tomasse a palavra em diversas ocasiões. Opuseram-se a que o Sr. Deputado único, André Ventura, estivesse presente na Conferência de Líderes e, portanto, eu gostava que a mesa observasse mais o regulamento deste grupo de trabalho de audiências e audições e não concedesse a palavra aos senhores deputados que não têm direito a ela. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Está registado. De qualquer forma, deixe-me só dar nota que o Sr. Deputado João Dias pediu a palavra para se apresentar, pedi desculpas pela sua ausência e não usou do tempo que tem a ver com a regulamentação da intervenção. Vamos terminar então esta audiência, agradecer na parte da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho de audiências e audições a vossa presença. Efetivamente é um assunto que nos preocupa a todos, deveremos acompanhar dentro do que estiver às nossas competências, mas os grupos parlamentares aqui presentes. De nossa parte, mais uma vez, continuação de um bom trabalho. Um bom dia. Muito obrigada. Senhores deputados, aguardamos a próxima audiência da